Aliança Sinaítica ou Aliança Abraâmica. Olá, meu nome é Thiago Santana, estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada junto, tá certo? Eu quero convidar você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, que ainda não se inscreveu em nosso canal aí sobre a Escritura, inscreva-se em nosso canal, tá certo? Não deixe de se inscrever, compartilhe esses vídeos no Facebook, WhatsApp e nas redes sociais que você está presente, nos grupos da família e tudo mais, com o máximo de pessoas que você puder. Estamos chegando ao nosso quarto vídeo, nosso quarto estudo sobre a teologia da aliança, uma introdução à teologia da aliança, onde hoje nós estudaremos sobre a aliança sinaítica, tá certo? A aliança sinaítica é a aliança que Deus fez com Moisés, a aliança mosaica, tá certo? Uns chamam de aliança sinaítica, outros chamam de aliança mosaica, é a mesma coisa, a aliança que Deus faz com Moisés. A aliança que Deus faz com Moisés, a aliança sinaítica, segundo os estudiosos, ela vai se iniciar em Êxodo 19, Êxodo 19 e vai até o capítulo 24, tá certo? Ou seja, ela abrange esses capítulos de Êxodo 19 até Êxodo capítulo 24. É interessante que você lendo aí Êxodo 19 a 24, você pode ficar um pouquinho confuso às vezes, porque ali vai aparecer diversas vezes algumas viagens de Moisés e algumas pessoas não conseguem compreender bem isso, tá certo? Então, para ajudar você, para que você possa compreender quando você estiver lendo, eu vou dar uma breve explicação disso para você, que vai lhe auxiliar na leitura do texto, tá certo? Por quê? Porque aqui em Êxodo capítulo 19 até o 24, quando Moisés está fazendo essa aliança com Deus, está mediando essa aliança entre o povo e Deus e tudo mais, a aliança sinaítica, Moisés faz quatro viagens. A primeira viagem, ela vai de Êxodo 19, do versículo 1 até o versículo 8, tá certo? Essa primeira aliança, que vai do versículo 1 aí, ou versículo 3 até o versículo 8, como alguns assim dizem, Moisés vai e busca a proposta, ou seja, Moisés recebe a proposta de aliança de Deus, correto? Aí, do versículo 8 até o versículo 19, nós vamos ter a segunda viagem, onde Moisés vai levar a resposta do povo. Se você ler o versículo 8, né, ali diz assim: então o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou, faremos. Então aí o povo aceitando a aliança, então Moisés vai fazer mais uma viagem, ou seja, a segunda viagem, para levar a resposta do povo. E essa mesma viagem, você vai encontrar ela em Êxodo 20, do versículo 18 até o versículo 21, tá certo? Nós vamos ter a terceira viagem de Moisés, que vai se encontrar de Êxodo 20 até o 25, aonde Moisés vai trazer e vai buscar instruções para Moisés e os 70, ou Moisés e os demais, tá certo? E aí depois ele vai lá com eles subir o monte, ok? Então, e isso também vai aparecer em Êxodo 24, 18, ok? Então essas seriam 3 viagens. A quarta viagem, ela vai se encontrar em Êxodo capítulo 24, do versículo 9 até o versículo 18. Aí Moisés vai ter a visão do santuário e tudo mais, correto? Então seriam essas 4 viagens. Interessante você anotar isso no papel, que aí quando você estiver estudando o texto, tá certo? Você vai conseguir compreender melhor se você separar pelas viagens. Às vezes algumas pessoas se perdem aí no estudo, tá certo? Ok, vamos então à aliança sinaítica com mais detalhes, né? Eu separei nas 4 viagens para você ficar de uma forma mais didática, mas vamos assim a alguns outros detalhes. Bom, hoje existe um grande problema no meio evangélico e particularmente ensinado pelos dispensacionalistas, e existem outras correntes, mas principalmente dispensacionalistas, onde eles vão ensinar que a salvação no Antigo Testamento era por obras e no Novo Testamento seria pela graça. Então, a aliança sinaítica seria o estabelecimento, o homem teria que ser salvo por obras, ou seja, a lei promovia a salvação. Então, o homem era obediente à lei e o homem era salvo pela lei, e isso era para Israel. O Novo Testamento, igreja, é uma nova dispensação, é a dispensação da graça e tudo mais, o homem é salvo mediante a fé.
Veja bem, isto é um equívoco da compreensão do texto bíblico. Isso é uma incoerência do que com a Bíblia ensina. Isto é uma doutrina estranha ao texto bíblico, correto? Quando nós estudamos sobre este tema, nós vamos compreender que, na verdade, a salvação sempre foi pela graça e a salvação sempre foi mediante a fé. Certo? Pela fé o homem se apossava das promessas e recebia, se apossava da graça e tudo mais e das promessas, ok? Então assim, mas como assim, Tiago, tudo mais? Nós vamos compreender através do texto bíblico. Por exemplo, vá comigo a Gênesis capítulo 15, versículo 16, versículo 6, tá certo? Gênesis 15, versículo 6. Gênesis 15, versículo 6 vai dizer assim, ó: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, aqui está falando de Abraão falando da aliança que Abraão fez com Deus e tudo mais, diz que ele creu no Senhor e isso foi imputado por justiça. Abraão não foi justificado pela lei ou por nada disso. Inclusive Paulo vai comentar isso em Romanos, no capítulo 4, versículo 13, que Abraão foi justificado porque ele creu, pela fé. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas no tempo de Abraão não existiam os 10 mandamentos, os 10 mandamentos foi dado a Moisés. Nada disso, meu amigo. Sábado, tudo isso já existia antes. Se você olhar lá para Gênesis capítulo 26, versículo 5, vai dizer que Abraão guardou os mandamentos, os preceitos e as leis de Deus. Que mandamentos eram esses? E Êxodo capítulo 16 confirma isso, porque Êxodo capítulo 16 vem antes, são acontecimentos anteriores à aliança sinaítica. Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. E se você lê Êxodo capítulo 16, versículo 4, Deus vai provar o seu povo para ver se eles andam na lei dele. E se você lê Êxodo 16, do versículo 25 até o versículo 30, lá vai aparecer que Deus prova seu povo de novo para saber se eles andam na lei dele. Ou seja, a lei e o sábado são mencionados antes do Monte Sinai, antes do povo receber as tábuas da lei no Sinai por intermédio de Moisés, lá quando Deus vai escrever com o seu próprio dedo. Tá certo? Então assim, a lei ela já aparecia antes. Deus escreve com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Eu vou falar porque já aqui, tá certo? E nós vamos compreender melhor isso aqui. Por que isso precisou acontecer? Mas a lei já existia antes disso. Eu falei sobre isso num vídeo anterior, quando eu falo de aliança abraâmica. A lei já existia. E Abraão foi justificado por quê? Pela fé. Quando nós vamos aqui a Gênesis, desculpa, eu estou com Êxodo na cabeça, Gênesis capítulo 15, no versículo 13, quando Deus vai falar da aliança, Deus diz assim, então lhe foi dito, né? Deus vai falar da aliança, Deus falando porque Deus promete uma descendência para Abraão e tudo mais, que isso está dentro da aliança abraâmica, e ele diz assim, então lhe foi dito, sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Bom, aqui Deus diz que a descendência de Abraão vai ser afligida por 400 anos, vai ser reduzida à escravidão. Olha, bom, nós já entendemos que a descendência de Abraão vai ficar escrava por 400 anos. Aí ele diz assim, na quarta geração tornarão para aqui, no verso 16, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a iniquidade dos amorreus. Então Deus fala claramente a Abraão que por 4 gerações, 400 anos, o povo dele ia ser escravo, correto? Por que é importante nós compreendermos isso e o que isso tem a ver com a aliança sinaítica? Porque esses 400 anos, meu irmão e minha irmã, esses 400 anos que o povo ficaria escravo, são os 400 anos que Israel ficou escravo no Egito. Foi os 400 anos que Faraó e o povo egípcio escravizaram a nação israelita. E você quer a prova disso? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6. Primeiro Êxodo capítulo 2, versículo 24, diz assim, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ora, Deus ouve o gemido do povo de Israel e se lembra da aliança dele com Isaac, né, com Jacó e com Abraão.
E aí quando nós vamos ao capítulo 6, no versículo 5, diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Ou seja, o Deus libertar o povo do Egito é o cumprimento da aliança, ou seja, Deus se lembra da aliança dele. Com quem? Se lembra da aliança dele com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão: após 400 anos, o teu povo vai voltar para cá. E Deus usa Moisés para libertar o povo. Então, aí nós já vimos que a aliança sinaítica ela está ligada com a aliança abraâmica. Ela não é uma aliança diferente, com propósitos diferentes, com métodos de salvação diferentes. Não, são os mesmos métodos: fé, graça e tudo mais, coisas que já falamos anteriormente em outros vídeos sobre a aliança, tá certo? Então não existe aqui duas alianças diferentes, não. É uma mesma aliança, com alguns detalhes que vão ser acrescentados, porque, como eu já disse em outros vídeos, a luz do justo é como o raiar da aurora, ou seja, cada vez mais os escritores bíblicos foram recebendo mais luz, mais detalhes do plano da salvação, das alianças e tudo mais, ok? Então essa aliança sinaítica de Moisés, ela é um cumprimento da aliança abraâmica. Por que é importante nós entendermos isso? Porque quando nós entendemos isso, nós vamos entender que não existe essa questão de salvação por obras. Ah, não, a aliança sinaítica ensina a salvação por obras, não. E não existe essa coisa de que a lei foi dada para Israel. A lei já existia de Israel, como eu mencionei, Gênesis 26, versículo 5, menciona Abraão guardando os mandamentos de Deus. E Abraão guardava, entendeu? E em Gênesis capítulo 2, como eu já falei em outro vídeo, ali você vai encontrar o sábado já. Então não existe essa história de que o sábado e a lei foi dada para Israel, para os judeus. Isso já existia muito antes. O que acontece em Êxodo capítulo 20? O que acontece em Êxodo capítulo 20 é o seguinte: o povo ficou escravizado por 400 anos. Imagina, 4 gerações escravizadas de nações pagãs. O povo esqueceu grande parte dos princípios de Deus. O povo esqueceu grande parte dos princípios de Deus. Tanto é que em Êxodo 16, Deus diz: olha, vou provar vocês para ver se vocês andam na minha lei. E aí o povo vai lá e não anda direito na lei de Deus. E Deus vai, inclusive, dizer em vários momentos, Moisés vai dizer, e Deus vai dizer no livro de Êxodo, que o povo era um povo de dura cerviz. Ou seja, o povo era um povo de dura cerviz, e o povo quebrava a lei de Deus constantemente. Por quê? Porque eles estavam corrompidos, eles tinham aprendido um monte de coisa errada, muitos princípios haviam sido esquecidos nesses 400 anos. Êxodo capítulo 16 é a prova disso. Deus prova o povo e o povo não obedece a Deus. E aí, em vários momentos, esse povo vai ser chamado povo de dura cerviz, coração duro e tudo mais. Por quê? Porque ficou escravizado, aprendeu um monte de coisa errada. E agora, em Êxodo capítulo 19 a 24, quando Deus vai fazer essa aliança com o povo, o que vai entrar aí? Deus escrevendo os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, em tábuas de pedra. Por quê? Existe toda uma teofania aqui, o monte fumegando. Quando você lê esses capítulos, você vai ver que o monte fumega, o monte treme e tudo mais. O povo fica apavorado, o povo responde: olha, Moisés, nós vamos obedecer tudo o que o Senhor falou, nós vamos fazer direitinho. Ou seja, o povo fica chocado, o povo vê a santidade de Deus. E tudo isso, todo esse contexto aqui mostrando a santidade, o amor de Deus, e que a lei de Deus é uma lei santa, tá certo? Que a lei de Deus é uma lei santa, e o povo deveria obedecer. Então, mostrando para o povo que a lei de Deus era muito importante. Não que a lei não tivesse existido antes. Por exemplo, eu já cheguei a ouvir pessoalmente, não vou citar a denominação, mas um pastor evangélico dispensacionalista teve a capacidade de dizer para mim que Deus escreveu os 10 mandamentos pela segunda vez com o seu dedo, porque na primeira Moisés levou muito tempo para escrever. Meu amigo, onde está isso na Bíblia? Muito pelo contrário. Êxodo capítulo 31, versículo 18, aparece a primeira vez
que Deus escreve os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Aí o povo lá se corrompeu, adorou o bezerro de ouro, Moisés quebra as 2 tábuas e Deus vai lá e escreve de novo pela segunda vez com o seu próprio dedo. Se eu não me engano, isso está em Deuteronômio capítulo 10, de 1 a 5. Vou confirmar aqui, para mim não falar coisa errada aqui. Mas é isso mesmo, Deuteronômio capítulo 10, de 1 a 5, Deus dá pela segunda vez as tábuas de pedra escritas por seu próprio dedo. E é esse tipo de argumento que nós ouvimos hoje para as pessoas dizer que a lei não precisa ser guardada. Não, a lei foi escrita com o próprio dedo de Deus, e a lei estava dentro da Arca da Aliança. E eu vou falar já já porque que isso era muito importante. Ela tinha que ser colocada dentro da Arca da Aliança. É interessante também, querido, que a graça de Deus, a misericórdia, ela sempre precede a lei, correto? Por exemplo, antes do povo dar a lei antes de Deus dar a lei para o povo, antes de Deus executar juízo, Deus sempre demonstra graça e misericórdia. Por exemplo, no Egito, Deus disse: vou fazer juízo, vou matar o primogênito, mas antes, o que viria? A Páscoa. Ou seja, todo aquele que fizesse a Páscoa e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta seria livre da destruição. Isso nos mostra o que? O poder estava naquele sangue simplesmente? Não, aquilo era apenas um tipo do Cordeiro de Deus que um dia morreria na cruz do Calvário. O próprio apóstolo Paulo vai chamar Cristo de Cordeiro Pascual em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Ele vai dizer: Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então aquilo era um símbolo de Cristo morreria, ou seja, Deus manifesta a sua graça antes de fazer juízo, tá certo? Então antes do juízo houve a Páscoa. E então, antes do povo receber os 10 mandamentos, houve a manifestação da graça. Ou seja, Deus liberta o povo do Egito, por intermédio de sua graça, de seu poder perdoador. Deus liberta o povo do Egito, o povo faz a Páscoa, morre o primogênito, Deus liberta o povo do Egito. E após isso, Deus dá a lei. Veja, a lei é uma resposta à obediência do homem à lei de Deus. É uma resposta à graça que ele recebeu em sua vida. Por exemplo, Jesus disse, Evangelho de São João, capítulo 14: se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus não disse assim: guardai os meus mandamentos para me amar. Não, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, quem ama Jesus guarda os mandamentos. Ou seja, você conhece Jesus, você conhece a salvação, você sabe que Jesus te ama e por isso você se apaixona por ele. E aí você guarda os mandamentos dele. Entende? É muito simples de compreender as coisas, mas as pessoas distorcem tudo. É interessante também que a lei, aí eu queria ler um comentário aqui de Laszlo Rodelli, quando ele vai falar no livro Nosso Criador e Redentor, que eu tenho citado em alguns momentos aqui. É um livro muito bacana, tem bastante coisa boa. Ele vai falar da questão da lei estar dentro da arca, as tábuas de pedra estão dentro da Arca da Aliança. E ele diz assim, abre aspas, página 40, o livro Nosso Criador e Redentor, ele vai dizer assim: a lei escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, chamado testemunho, ficava depositada numa arca especial, coberta por um propiciatório, com 2 querubins de ouro, com faces voltadas uma para a outra. A arca, isso está em Êxodo 24, lembra, está dentro ainda da da viagem lá, né? Êxodo 24, do versículo 25, Êxodo 24, verso 12, e Êxodo 25, versículo 17 a 22. A arca do testemunho ficava no lugar santíssimo, onde a glória, da Shekinah, a presença de Deus, habitava. Dessa forma, Yahvé ficava entronizado acima dos querubins. Salmo 81, verso 1 e Salmo 99, versículo 1. Esse arranjo revelava que o decálogo ocupava elevada posição de constituição no reino de Deus. Então é interessante, por quê? A Arca da Aliança é o trono de Deus, tinha 2 querubins, ou seja, o propiciatório com 2 querubins, um de face para o outro, e Deus se manifestava no meio dos querubins, e a lei de Deus estava ali dentro. E isso é muito importante, por quê? Porque imagina, Deus habitava, a lei de Deus está no trono, é a base do trono de Deus, é a lei, ela está dentro do trono de Deus.
E ele vai continuar falando aqui a questão do dia da expiação de Levítico 16, versículo 15 e versículo 16, aonde no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o sacerdote entrava no lugar santo e fazia a expiação. E expiação aspergia o sangue ali. Tá certo? Então o que acontece? Você vê uma íntima ligação entre perdão, porque o dia da expiação é o dia do juízo, o dia do perdão, onde o povo estava sacrificava lá o cordeiro e tudo mais, purificava o santuário, recebia perdão, era uma purificação e tudo mais, havia um contexto bem amplo ali. Mas o que acontece? Você vê perdão e lei ligados. Ou seja, não existe essa separação que muitos pretendem fazer. Não existe essa separação. Ou seja, a lei ela está ligada com o perdão. Ou seja, a lei está dentro do santuário, no lugar santíssimo, aonde havia o dia da expiação e tudo mais. Então, o sumo sacerdote ali fazia expiação e tudo mais. Então, nós vemos aí, mais uma vez, a lei intimamente ligada com a questão do perdão. Eu queria ressaltar outra coisa com você. Por exemplo, no final de Deus ter feito a aliança com o povo, olha que interessante. Em Êxodo capítulo 24, diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e os pôs em bacias e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o levou ao povo. E lhe disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis que o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas as palavras. E isso vai se aparecer em Hebreus capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 20. Moisés abre o livro da aliança, lê a aliança, fala da aliança, oferece sacrifício e ele asperge sangue sobre o povo. Querido, esse sangue representa o perdão, expiação, aparece sacrifício, ou seja, nós vemos a aliança sinaítica, a aliança de Deus com Moisés, intimamente ligada com os sacrifícios, com o perdão. O povo não era salvo pela lei, não, muito pelo contrário, o povo era salvo pelo sangue simbólico, esse sangue que simbolizava o sangue de Cristo que viria morrer na cruz do Calvário um dia. Por isso que Hebreus capítulo 9 lá vai dizer que o sangue de bodes e novilhos não tinha poder algum, porque era tudo sombra do que haveria de vir, que era Cristo. Então o que acontece? A lei simplesmente mostrava para o povo, e mostra até hoje, que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus que exige santidade, e nós temos um dever para com Ele, que é cumprir a lei dele, porque Ele nos salvou. E como nós não conseguimos cumprir a lei perfeitamente por causa de nossa natureza pecaminosa, nós caímos e nós falhamos, Deus, por sua graça, nos perdoa pelo sangue de Cristo, que simboliza esse sangue aspergido. Então, em nenhum momento a lei aqui ela está dissociada da graça. Nós vemos sempre a lei andando junto com o sacrifício, a lei andando junto com a graça. Não está separado. Tá certo? E aí nós vemos essas questões aí. E aí Moisés vai receber a visão do santuário, que está ligado com a aliança sinaítica, o santuário que depois vai ensinar todo o plano da salvação, né? Aí o Mishkan, o tabernáculo. Então, querido, eu queria falar para você que em nenhum momento nós pode ficar na sua cabeça o resquício de que o Deus um dia salvou o seu povo pela lei. Não, a salvação nunca foi pela lei. A salvação é unicamente, exclusivamente pela graça, que nós nos apoderamos dessa salvação pela fé.
Eu creio piamente que devemos guardar os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos do Decálogo, porque Deus deu essa lei para o seu povo. Ele não deu para Israel, Ele não deu somente para a nação de Israel. Se você quer olhar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre Israel, assista o meu vídeo no canal e sobre a Escritura, o Novo Israel. Assista os outros vídeos sobre a teologia da aliança. Deus não deu só lei somente para Israel. Deus deu a sua lei para todos os povos seguir. Inclusive o povo que fez aliança com Deus aqui, havia muitos que não eram israelitas. Quando nós olhamos aqui Êxodo capítulo 12, versículo 38, diz assim: subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados e muitos animais. Ou seja, vai dizer que saiu junto com Israel um misto de gente do Egito. Então ali naquela aliança que foi feita, a aliança sinaítica, havia um misto de gente que não era judeu, que não era do povo de Israel. E Abraão guardou os 10 mandamentos. Várias vezes eu estou repetindo isso aqui para que você possa compreender, para que você possa pegar todo o contexto. Então, queridos, a aliança de Deus sinaítica, ela está baseada em todas as promessas que foram feitas anteriormente. Ela é um cumprimento da aliança abraâmica, da aliança que Deus fez com Abraão. E ela não ensina a salvação pelas obras. Ela ensina que o homem é salvo unicamente pelo sangue do Cordeiro que morreria um dia na cruz do Calvário. Todavia e entretanto, este homem deve cumprir uma lei por amor ao seu Salvador. Que você possa, e detalhe, essa lei, posso até falar em outro vídeo, ela é a expressão máxima do caráter de Deus. A primeira palavra que vai aparecer nos 10 mandamentos aí, ela no original hebraico, e eu posso fazer um estudo sobre isso, eu não vou entrar em detalhes disso aqui, porque vai tornar muito longo. A lei é a expressão do caráter de Deus, e Deus pede que os seus filhos se tornem semelhantes a Ele. Então, querido, que você possa ter em seu coração que os 10 mandamentos são importantes a serem guardados. Por exemplo, hoje tem pessoas que argumentam: não, mas nós não precisamos guardar os 10 mandamentos, porque se nós precisássemos guardar os 10 mandamentos, ou particularmente o povo ataca muito o sábado, se nós precisássemos guardar o sábado, então nós teríamos que matar, porque anteriormente as pessoas matavam quem não guardava o sábado. Eu queria dizer uma coisa também, querido: quem blasfemava também era morto, quem adulterava também era morto. Ora, porque hoje um adultério não é mais, uma pessoa que adultera não é mais morta, então a lei de Deus foi abolida, o adultério não matarás foi abolido. Por exemplo, aqui em Êxodo capítulo 21, quando você lê, você vai ver que quem desonrar pai e mãe deveria ser morto. Então hoje, porque uma pessoa não é morta por desonrar pai e mãe, eu posso desonrar meu pai e minha mãe? Por exemplo, uma pessoa que hoje ninguém mais é morto por blasfemar, então quer dizer que eu posso blasfemar? Ou seja, praticamente todos os mandamentos do Decálogo tinham pena de morte. Então isso não é argumento, entende? Não é argumento. Simplesmente Cristo um dia olhou para os fariseus e disse assim: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ou seja, disse: vocês são hipócritas, vocês fazem coisa pior e querem matar. Em outras palavras, não foi exatamente isso que Cristo disse. Mas os judeus não podiam matar no Novo Testamento. Claro, eles estavam sob o jugo de Roma, e Paulo ensinou, Romanos 13, que nós devemos obedecer às leis do governo. Se nós estamos num país que não permite que isso aconteça, ou seja, queridos, são tempos e tempos, e existe um contexto bíblico muito amplo, mas de fato, se a questão de hoje ninguém mais ser morto por transgredir o sábado, anula a questão do sábado, então você pode desonrar seu pai e sua mãe, você pode adulterar, você pode blasfemar contra Deus, porque ninguém mais é morto por causa dessas coisas. Então isso não é argumento, existe um contexto amplo. Eu posso fazer um vídeo unicamente sobre isso, mas eu quero que você tenha em seu coração: a lei de Deus nunca foi abolida e nós somos salvos unicamente pela graça. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.